Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências, tá bom? Iremos começar aí a parte de correção dos nossos exercícios da unidade 1. Lembra que eu pedi para vocês tentarem resolver, né, os exercícios da unidade 1? Então, exercício da unidade 1 lá da página 287 até a página o quê? 289. Então, nós iremos agora fazer a correção desses exercícios, tá bom? Referente à unidade 1. Então, iremos começar aí pela questão 1. Não estranhe, né? Porque eu cortei a página aí em duas devido à questão do espaçamento da projeção da tela, tá? Do espaço aqui da tela. Então, ó, quais são as camadas da atmosfera que a atmosfera é subdividida? Quais são essas camadas? A gente viu que a atmosfera ela tem algumas camadas. Uma que concentra uma enorme quantidade de gases, né? Que é chamada de quê? Que é a camada mais próxima da gente, chamada de troposfera. A gente tem outra que os aviões conseguem até ter a sua rota aí, né? Conseguem voar por essa chamada camada da atmosfera, que é o que a gente chama de estratosfera e assim por diante. Então, quais são as camadas da atmosfera? Troposfera, estratosfera, mesosfera. Lembra-se da mesosfera? Que a mesosfera é a camada mais fria do nosso planeta, né? E a termosfera é a camada o quê? Mais quente, termo da ideia de calor, tá? E a ou exosfera é a camada mais distante da gente, é lá que estão situados, por exemplo, os grandes satélites artificiais, né? E as sondas espaciais aí que nós temos nos guiando em alguns procedimentos daí da astronomia, tá bom? A 2 pede para você completar as frases. O que está entre a termosfera e uma região não carregada? Então, qual é a camada aí que está antes da termosfera? Qual a camada que está antes da termosfera? É a chamada mesosfera. Então, aqui você vai colocar mesosfera. Há uma região carregada de partículas, chamadas de eletricidade, chamada de ionosfera, né? Lembra que na ionosfera a gente tem o que a gente chama de auroras boreais, que é causada pelo quê? Pela eletricidade e pelo campo magnético que existe no nosso planeta, né? Chamada de planeta Terra, tá bom? Que possibilita transmissões de ondas de rádio na ionosfera. Então, a letra A você ia colocar a mesosfera primeiro, aí nesse espaçozinho. Depois você ia colocar a eletricidade, depois rádio, ondas de rádio. Na letra B você iria verificar o quê? Nós vivemos na onde? Aonde que a gente vive? Na parte de camadas da atmosfera, na que tem maior concentração de gases. E qual é ela? Troposfera. E é na troposfera que a gente consegue ter o que a gente chama de fenômenos meteorológicos. E que fenômenos meteorológicos são esses, professor? A chuva, os ventos, né? Tempestades, ciclones, tornados só podem ser formados no que a gente chama de troposfera. Tá ok? A questão de número 3 diz assim: a aurora polar é um fenômeno em que partículas carregadas eletricamente que foram emitidas aí pelo Sol interagem com o campo magnético da Terra. Qual é a região, né? Ele pergunta qual é a região da atmosfera que ocorre a aurora polar, né? Qual é a região que ocorre as auroras boreais e as outras auroras lá, né? Que formam o que a gente chama de aurora polar. É na exosfera? Não. É na mesosfera? Não. É na estratosfera? Não, na estratosfera é onde os aviões estão. É no que a gente chama de ionosfera, que não está aparecendo aqui, mas é a letra C, a alternativa correta, tá bom? Então, você iria marcar na 3, letra C de casa, ionosfera, tá bom? Então, é a ionosfera. 5.
Ah, professor, por que o senhor está corrigindo a 5? Porque lembra lá da dimensão da página, então você verifica lá na 5 que está do ladinho, ainda na 287. O atmosférico ele é formado por diversos gases que aparecem em diferentes proporções. Os gases nobres são os que aparecem em menor proporção e são assim chamados porque têm muita dificuldade para se combinar com outros elementos químicos. Que gás nobre abaixo é usado no tratamento de câncer? Qual é o gás que é usado no tratamento de câncer? É o criptônio? Não. É o neônio? Não. O neônio é usado para quê? Para produzir aqueles painéis luminosos. O hélio, por exemplo, é usado para quê? Para encher balões. O xenônio para ter aquelas luzes bonitonas. Então, qual é a resposta correta da 5? Letra D de dado. Então, o radônio ele é muito utilizado no tratamento de câncer, o que a gente chama de radioterapia, é devido a usar esse elemento químico, né, chamado de radônio. 6. O que é preciso para que ocorra a combustão? Eu preciso do quê? Do comburente, né, que é sempre quem? O oxigênio, não é? E do combustível, que é aquele que permite a queima. Então, o que é preciso para que ocorra a combustão? Né? O que é preciso para que ocorra a combustão? Não é a resposta dessa, não. O que é preciso que ocorra a combustão? É preciso do combustível. O que é o combustível, professor? O combustível é aquele que promove ou permite. O combustível é quem permite a queima. E quem pode ser esse combustível? Quais os exemplos dos combustíveis aí? Esse é a da 6, tá? Quem são os exemplos? A gasolina, né, o diesel, todos eles são aí compostos, tá? Próximo, vamos lá. 3, então, olha aí, a 3, qual era a resposta da 3? Ionosfera, né? Letra C. 4. Cite os principais gases que constituem a atmosfera. Quais são eles? 78% é de nitrogênio. Aí você escreve lá, tá? 78% nitrogênio. 21% é o quê? 21% oxigênio. Aí eu tenho mais o quê? 1% de gás carbônico, né? De CO2 e vapor de água e mais o que? Outros gases, chamados de gases nobres. E outros gases, tá? Então, ó, os principais gases, né? Deixa eu só verificar aqui a borrachinha. Quais são os principais gases aí que nós temos na nossa atmosfera? Temos aí 78% de nitrogênio, temos 21% de oxigênio e 1% de gás carbônico, gases nobres e vapor de água. Na 7, cite os gases nobres que são encontrados no atmosfera. Quais são eles? Radônio, criptônio, xenônio e o hélio, né? Então, tá aí. E qual é a função deles? Tá aí também. O argônio, por exemplo, é utilizado na fabricação das nossas lâmpadas, né? Aquelas lâmpadas chamadas de fluorescentes. Essas lâmpadas branquinhas que a gente tem em casa. Tá? O hélio, por exemplo, é utilizado para quê? Para encher balões. O xenônio é aquela luz, né, mais branquinha que é usada em alguns carros. 8. O efeito estufa, ele é nocivo para o meio ambiente? O que você acha? Que o efeito estufa é nocivo ou não? O efeito estufa ele é um fenômeno, sim, natural, né? E que se ele for aumentado ou se intensificar, ele pode causar prejuízo para o ambiente? Pode. Mas entenda, ele é um processo natural. Mesmo o ser humano deixando de queimar e fazer tudo isso, já existia o quê?
o efeito estufa. Só que o que acontece? A gente, por estar usando muitos carros, muitas motos, desmatando, queimando muito, o que está acontecendo? Intensificando o efeito estufa. Então, a temperatura da Terra está aumentando cada vez mais, assim como também a concentração de gás carbônico. E isso prejudica o meio ambiente, porque gera o que a gente chama de desequilíbrio ambiental. Tá ok? Essa é a questão 8. Lá na página 289 temos as tarefas, tá bom? Relacione colunas com esses quadradinhos. Camada que ocorre os fenômenos meteorológicos. Qual é? Onde que ocorre, por exemplo, chuvas? Na troposfera, letra A, então, aqui. Camada mais fria da atmosfera é o que a gente chama de mesosfera, letra C. Camada em que os grandes aviões voam, chamada de estratosfera. E aí a estratosfera está onde? Letra B de bola. É a última camada da atmosfera, onde tem pouquíssimo ar. Qual é a camada? Exosfera, né? Então, exosfera. Exosfera está na letra E. E só sobra para a gente o que? A termosfera. Tá? A termosfera está na letra D. Então, o número 1 fica A, C, B, E e D de dado. 2 aí das tarefas. O nitrogênio é um importante gás que compõe o ar atmosférico. Ele é aproveitado de maneira indireta pelos seres humanos. Sobre, então, o nitrogênio, né, para a gente assinar a alternativa incorreta. Já falamos do ciclo do nitrogênio lá na unidade 4 do seu livro, número 1 aí do primeiro bimestre, tá? Então, o nitrogênio do ar é absorvido por fungos? Quem é que consegue absorver o nitrogênio do ar? São os fungos? Não, são bactérias, chamadas de bactérias nitrificantes, né? Então, como ele pede a incorreta, você iria marcar a letra A. Tá bom? Então, na 2, a incorreta é a letra A. Tá ok? Número 3. A camada de ozônio é importante para os seres vivos? Já falamos isso nas nossas aulas. Ela é muito importante. Sim, ela é muito importante. Justifique. Por que é importante a camada de ozônio para os seres vivos? Porque é a partir da camada de ozônio que a gente consegue controlar os raios ultravioletas produzidos pelo Sol, né? E o que acontece também é a camada de ozônio que mantém a temperatura aqui na nossa superfície da Terra, né? Então, o ozônio é muito importante. 4. O gás carbônico. Sobre o gás carbônico, assinale a alternativa correta. Letra A. É o gás mais abundante da atmosfera. Isso é verdade? Quem é o gás mais abundante da atmosfera? O nitrogênio. Então, essa é falsa. Também é conhecido como monóxido de carbono. Não, o gás carbônico é conhecido como dióxido de carbono. Então, essa também é falsa. Sua composição química é CO? Não. Gás carbônico, a composição química é CO2. Então, essa também é falsa, tá? É absorvido pelas plantas durante o processo de fotossíntese. Lembra que a gente falou de fotossíntese? E que o que? A planta ela absorvia luz do sol e gás carbônico. Então, letra D é a correta. Vamos para E. Grande quantidade de gases, como o gás carbônico, reduzem o efeito estufa. Não, aumenta o efeito estufa. Então, a 4, resposta certa é a letra D de dado. O que é o aquecimento global? O aquecimento global, então, é o quê? O aquecimento global nada mais é que o aumento da temperatura do globo terrestre. E por que essa temperatura do globo terrestre, a temperatura do planeta Terra aumenta? Pela o quê? Pela grande quantidade de poluentes que são emitidos diariamente para a nossa atmosfera, intensificando ou aumentando o efeito estufa, tá? Então, basicamente é isso. 6. Quais são os principais gases envolvidos na chuva ácida? Olha aí.
quais são os principais gases envolvidos na chuva ácida? Aqui dei uma invertida, né? Deixa eu só retornar aqui. Essa não é a resposta, tá? Quais são os principais gases da chuva ácida? A resposta está bem aqui. Eu acabei invertendo, né? Então, os principais gases envolvidos na chuva ácida, que é a resposta da 6. Os principais gases estão aonde? O dióxido de enxofre, que é originado da onde? Da queima do óleo diesel, e o dióxido de nitrogênio. Quais são os gases da chuva ácida? NO2, que é o quê? O dióxido de nitrogênio, e o SO2, que é o quê? O dióxido de enxofre. Tá ok? E no verifico que você aprendeu, né? Nós temos aí, ó, na primeira coluninha, você iria colocar o quê? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, que são as camadas, né? Do que a gente chama aí da atmosfera. Além disso, a atmosfera é composta por gases. De cada 100 litros, qual é o que tem mais aí? Nitrogênio, né? E depois a gente tem o quê? Oxigênio e assim por diante, tá? Poluição, cujos efeitos nocivos são o quê? O que gera a poluição? Aumento da temperatura, ou seja, o aquecimento global. E a destruição da camada de ozônio gera o quê? O aumento da temperatura, chuva ácida e assim por diante, né? Então, tá aí a respostinha, tá? Então, essas foram as que nós já comentamos. Essa aqui, ó, foram já comentadas. Em que camada da atmosfera há maior concentração de gases? Qual é? É na troposfera, né? Troposfera. Se o ser humano não respira nitrogênio, por que ele é tão importante para a gente? O nitrogênio ele é importante porque ele participa do que a gente chama de produção de proteínas. O que são as proteínas, professor? As proteínas elas têm diversas funções no nosso corpo, como elas têm função de defesa, por exemplo. Conhece os anticorpos? Os anticorpos são o quê? São como se fossem soldadinhos nossos. Eles é que vão proteger a gente, por exemplo, de alguma doença ou algo do tipo. Tá ok? E aí a última, ó, análise afirmativa a seguir. Campos e florestas distantes dos grandes centros urbanos são afetados pela chuva ácida? Sim, por quê? Porque a chuva ácida ela não se dá somente em um local. Ela pode acontecer nos grandes centros? Pode, mas a chuva não pode ser deslocada de um local para o outro? Pode. Então, basicamente, era isso que você iria colocar. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se não conseguiu entender, me procure no WhatsApp que eu estarei disponível para esse plantão de dúvidas, tá bom? E iremos aí realizar um trabalhinho que eu vou deixar lá no grupo passo a passo de como você fazer, mas se tiver dúvidas sobre o trabalho, sobre o exercício ou algo do tipo, me procure que nós estamos aí para tentar solucionar o problema, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima aula, se Deus quiser.